Salve, salve! Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao CondeCast de hoje. Pois é, já estamos no mês de abril. E o mês de abril para a saúde é um mês muito importante porque ele é chamado de Abril Azul. E a cor azul, a gente já está ficando bastante acostumado, né? O que também é muito importante, é justamente para a gente se lembrar, para a gente se conscientizar acerca do autismo. E daí que hoje a gente recebe duas mamães atípicas, duas mulheres espetaculares que têm um podcast que se chama Podtea e elas vão nos explicar um monte de coisa justamente para que a gente tenha mais consciência acerca desse transtorno. Não pode falar que é doença, porque não é doença, é um transtorno, isso eu já aprendi. Mas a gente recebe hoje aqui a Ana Escobar e a Mayara Frigi. Tudo bem, mamães atípicas? Obrigada pelo convite. Sim, né? A gente está lisonjeada mesmo por estar aqui, dividir com o pessoal, né, um pouquinho da nossa experiência. Vamos começar explicando então o nome do podcast de vocês, que aí a gente já faz uma boa apresentação. TEA é? Transtorno do espectro autista. E é transtorno mesmo, não é doença, é assim que se fala, né? Exatamente. Qual é a diferença? Doença, primeiro que tem cura, né? A gente começa por aí. O transtorno do espectro autista, ele não tem cura, né? A gente tem o tratamento, a gente tem os cuidados, mas não é a base da cura que a gente busca o tratamento. A gente vai falar também sobre tratamento aqui, meninas, sobre apoio, sobre suporte, sobre atividades multidisciplinares, que eu acho, até onde eu sei, é por aí que a gente vai caminhando, mas eu também preciso saber sobre a definição de mãe atípica, o que é? Mãe atípica, na verdade, é um termo utilizado, né, para se referir às mães que têm filhos com qualquer doença ou comorbidade, né, seja física ou mental, né? Se a gente pegar pela linha de raciocínio que tudo que foge do comum é atípico, aí vem daí, né? Nós fugimos do comum. O que é comum para a sociedade? A gente é um pouco fora da casa mesmo. E é bom que a gente fale comum e incomum e não normal e anormal, porque também é um outro termo absolutamente carregado de preconceito, que não é que nesse caso tem aí uma pegada de não pode falar. É pra gente ir se educando e assim construindo também essa conscientização. Muito bem já explicado o nome do podcast de vocês, já falado exatamente sobre isso, já falamos então sobre esse termo de mamães atípicas, que eu acho, na verdade, também a gente precisa reforçar que mãe eu acho que já engloba tamanha grandeza, generosidade, amor, que o atípico acho que vem quase como um pequeno acessório, se vocês me permitirem. É uma palavra maior, mas né? Acaba que sendo menos do que o mãe, né? Não é? Porque mãe, é aquela história, mãe só tem uma, mãe. Dizem, inclusive, que nos presídios, os piores bandidos, aqueles de alta periculosidade, até mesmo eles só obedecem às mães. Quando tem algum problema de enfim, rebelião, qualquer coisa, eles chamam a mãe, que a mãe é quem vai resolver mesmo. Vocês são maravilhosas. Mas, meninas, a gente precisa falar exatamente nesse nosso CondeCast aqui, de retomada praticamente, do Abril Azul, exatamente sobre o dia a dia de vocês. Vocês são mamães do Theo e do Joaquim, é isso? Isso. E quais as idades dos meninos? O Theo, ele tá com 5 anos e meio. E o Joaquim, 3 anos e 8 meses. E quando vocês perceberam alguma alteração comportamental, se é que é através disso que se percebe, e como foi a descoberta do espectro? Bom, o Theo, ele já vinha tendo alguns comportamentos. É complicado, às vezes, a gente falar sobre comportamentos, porque cerca de vários achismos, né? É coisa de criança, cada criança tem seu tempo. Mas o Theo foi basicamente assim, ele não olhava nos olhos, né? Ele começou a falar mamãe e papai e parou. Então teve algumas características no Joaquim também, né, amiga? Sim, Joaquim também. Joaquim, na verdade, eu já comecei a perceber na amamentação. Né, dando de mamar, ele já não tinha troca de olhar, não tinha as mãozinhas, né, não se mexia. Como eu já tinha sido mãe, eu tinha mais ou menos uma referência.
mas ele não tinha essa troca de olhar. Aí depois eu fui percebendo algumas dificuldades motoras, que era para colocar o bebê de bruço, aí ele não levantava a cabecinha, não virava o pescocinho, ficava muito irritado. E aí foi assim, até antes de 1 ano eu já sabia que ele era, mas aí até... Mas lembrando que cada criança é uma criança, né? De repente a gente vai falar que a criança não fazia contato visual e pode ser que alguma mãe esteja vendo a gente, a criança faça o contato visual. E mesmo assim, e mesmo assim ser. seja. Não é uma regra, né? Mas há vários... Não sei se a gente pode chamar aqui até de sintoma, que na verdade é características, tá? Que a criança pode ter. O Theo, ele não era uma criança nada risonha, nada sociável, desde sempre. Mas não quer dizer que se de repente tem uma mãe aí que a criança não olha, mas a criança é super risonha, super sociável, também não seja. São muitas características mesmo, por isso diversas. Se chama até de espectro, né? Porque é algo gigante. Amplo. Amplo. A gente tem ali nível 1, nível 2, nível 3, mas dentro desse nível é gigantesco. Tem entendeu? subníveis. Sim, dentro do 1 colocaria vários, dentro do 2, vários, sabe? Hoje já tem milhões de genes, porque vem de uma carga genética, né, muito forte, muito potente aí. Então já se identificou uma causa genética para o autismo? Já, mais de 97% das causas são genéticas. E quando a gente fala disso, é muito importante também, porque tantas outras passagens ou coisas externas foram atribuídas, né, ou foram taxadas como causas de autismo. E isso de maneira equivocada. Chegou a se falar, inclusive, durante muito tempo, contra as vacinas. Vocês, mães atípicas, o que podem dizer pra gente sobre tudo isso? Existe a ciência e existe o que as pessoas acham. Que é a ciência, né? Eu acho que primeiro que procure um bom médico, né? E procure sempre uma segunda opinião, seja positivo ou negativo, o direcionamento que o seu médico der. Mas as fake news... Elas atrapalham. Vacina não ajuda em nada, sabe? Então, assim, procure um bom médico, sabe? A pessoa que realmente ela tá no meio, né? Porque às vezes a gente vai procurar médico, né, Ana? E a gente tá calejadinha um pouco, né? Porque 5, 3 aninhos, você já passou por alguns profissionais, né? Então, assim, procure profissionais sérios na área. Tem muito médico que tá fazendo lambança por aí? Ainda tem muito. Que não consegue identificar, não sabe... não, isso aqui só falta falar que é virose. Tipo isso. O Joaquim tem 3 anos e 8 meses. Então, você pode dizer que, não é... Foi recentemente. O pediatra, eu falando pra ele que ele tinha tais dificuldades, tais atrasos, não faz isso, não faz aquilo. Aí ele falou, mãe, é só questão de você educar. Mãe, mas é porque tá na pandemia. Mãe, mas é porque ele não tem irmão. Falei, nossa, então todo filho único faz o quê? Não fala porque não tem irmão? Né? Que loucura. Porque os meus são grandes, então é bem frequente os médicos hoje não terem essa informação. A próxima coisa que eu ia abordar é exatamente como a mãe recebe esse diagnóstico, que não deve ser simples, não. E de repente até numa lambança dessas a culpa vem, né? Nossa, então eu não estou educando direito meu filho, por isso... Como é que é? O diagnóstico muitas vezes ele é tardio, justamente por essa falta de direcionamento da medicina. Não vou nem dizer da medicina, porque tem muito profissional bom mesmo na área, sabe? Mas atrasa o diagnóstico, né? Atrasa, tá atrapalha. Acontecendo menos. Hoje tá acontecendo, os diagnósticos estão vindo mais do que antes. Mas até ainda por se acontece. falar mais, né? Por se falar mais, mas ainda acontece. Por isso é tão importante, um momento como esse, por exemplo, a gente falar bastante. A falta de informação, o que acontece? Uma mãe, ela vai num pediatra que fala assim, não é nada, cada criança tem seu tempo, tá tudo bem, ele vai falar. Se a mãe já está naquele, tipo, não quero acreditar, o que ela vai fazer? Ela vai abraçar aquela informação, meu filho não tem nada. Então vai indo, quando chega lá na frente... Entendeu? Porque pra mãe é cômodo aceitar que o médico tá falando que tá tudo bem e tá tudo em ordem. É mais fácil não ter nada, né? É mais fácil a gente acreditar num mundinho feliz ali, onde tá tudo confortável, é assim mesmo.
E o que na verdade não deixa de ser. Cada pessoa ela é o que é, única, independente de estar no espectro ou não, né? Então eu acho que a partir do momento que a gente recebe a notícia, é uma quebra de expectativas, né? Porque a mãe ela não deixa de amar o seu filho por condição nenhuma. Mas há sim um luto de expectativas. Mas esse luto a gente vive constantemente, diariamente, seja por uma falta de inclusão em algum momento, seja por falta de profissionais adequados, né, de empresas que eram para brigar por saúde, que de repente não brigam tanto assim por saúde. Então, a quebra de expectativa é o luto da mãe, né, e ele acontece diariamente. O Theo, seu, que tem 5 anos, ele tem espectro... Nível 3 de nível suporte. 3 de suporte, que é o mais profundo. Que é o antigo, ou como se falavam, severo. Severo. E o Joaquim? Nível 1 de suporte. Nível 1 de suporte. Quando se fala assim de suporte, é daquilo que ele precisará de suporte? Isso, que ele ainda não consegue fazer muitas coisas sozinho. Tem que estar sempre direcionando, com ajuda, até mesmo para... É porque quando a gente fala de nível de suporte, a gente pensa assim, uma criança de 2 anos, por exemplo. Essa criança precisa de suporte independente se ela é uma criança atípica ou não, né? Toda criança com 2 anos, ela vai precisar de um suporte. Mas aquela criança, ela consegue comer sozinho, ela tira a roupa sozinho, ela faz coisas que a criança da idade dela faz, né? E aí, por aí, a gente vai tendo mais ou menos a direção do nível de suporte daquela criança. O quanto de suporte aquela criança precisa. Hoje, se eu for dar um exemplo muito pessoal, o Theo não tira a roupa sozinho, o Theo não se veste sozinho. Para uma criança de 5 anos e meio, é muito normal que se espere para a idade, né? No caso do Theo, é o que ele não faz, por exemplo. Uma das coisas que ele não faz. Para outras coisas, ele vai ser muito parecido com o Joaquim, que é nível de suporte 1. Mas é aí que a gente começa a ver que não é bem assim, sabe? Então, por isso que é tão importante uma avaliação neuropsicológica, profissionais que entendem sobre o assunto. A gente pode até falar como mãe aqui, mas aí para direcionar realmente, um médico neuropediatra falaria até melhor que a gente sobre isso, sabe? E quando você fala isso, Mayara, sobre evolução, né? A gente tá falando de evolução e de apoio multidisciplinar. E como é a evolução, no caso, por exemplo, de uma criança como o Theo, de suporte 3, e do Joaquim? Como são as evoluções? Eventualmente há alguma regressão? A gente fala que autismo é para sempre, mas o nível não. Então, a criança ela pode andar dentro do espectro. Ela pode tanto evoluir como regredir. Então, por isso é importante as terapias, né, o acompanhamento médico, porque do nível 1 ele pode ir para o nível 2, pode chegar até nível 3. E né? vice-versa, E vice-versa. Né? Um 3 pode chegar 2 a 1. Ele anda, mas ele nunca vai deixar de ser autista. Entendi. E quais são essas disciplinas que devem ser trabalhadas no dia a dia para essas crianças? Aí eu estou falando em termos, né, daquilo que é comum, em geral. O autista em si, a terapia recomendada, o ABA ou Denver, são terapias de repetições. O autista ele aprende por repetição. Então, são terapias intensivas, carga horárias altíssimas às vezes, para trabalhar a repetição. Então, existem protocolos que são adaptados, traçado o perfil daquela criança, para que ela vai evoluindo, né? E ela só passa para o próximo protocolo a partir do momento que ela conseguiu fazer aquele que estava estipulado para ele fazer, responder, né? Sozinho. Aí a gente está falando de terapias cognitivas, físicas... Isso, entra integração sensorial, terapia ocupacional, fonoaudióloga, ABA, né? Psicologia. ABA, desculpa, eu não sei o que é. A terapia ABA é um método mesmo de terapia específica. Que tem esse nome. Que tem esse nome. E, meninas, aí eu começo a pensar o seguinte. Eu sei, por exemplo, que hoje em dia, até nessa luta contra o capacitismo, toda criança tem direito à educação,
E toda criança é toda criança mesmo, né? Inclusive as atípicas, claro. E dessa maneira elas têm direito de frequentar uma escola que é chamada escola normal, enfim, né? Mas elas, mais do que isso, elas têm direito a um acompanhamento profissional. Agora eu tô vendo você fechando os olhos assim, pausadamente. Imagino que é porque você deva enfrentar uma dificuldade gigante para que se cumpra aquilo que está na lei. Não só eu, né? Se tiver alguma mãe aí, já deixa o comentário para ele ver depois. Não vou passar por mentirosa aqui. É bem difícil, é complexo, não é tão fácil assim quanto parece. Às vezes a gente fala assim, é um direito. Mas pra gente fazer valer aquele direito, olha... E no Brasil a gente também tem direito de ir e vir, tem direito de a vida, a saúde, olha aí. É complicado. Na verdade, o autista ele tem 2 direitos de inclusão na escola, referente a profissionais que cuidam, né, direcionam. Um é o AT, o acompanhante terapêutico. Se a criança ela faz um atendimento clínico, em alguma clínica multidisciplinar que aplique o ABA, por exemplo, que é a análise do comportamento aplicado. Se a criança ela tem esse acompanhamento clínico, essa terapeuta ela tem que ir na escola acompanhar essa criança. O acompanhamento é um acompanhamento clínico. Então, assim, essa terapeuta ela não vai fazer as atividades com a criança. Então, a escola ela precisa dar o suporte, que seria o acompanhamento pedagógico. Então, uma criança, muitas vezes, ela tem direito a 2 pessoas, dependendo daquele grau de dificuldade que aquela criança tem, de necessidade mesmo de apoio. E hoje, infelizmente, nas escolas, a gente tem dificuldade do apoio educacional mesmo, né? Do suporte daquela pessoa para aquela criança na escola. A escola ultimamente tem mais dificuldade de oferecer isso pra gente. E a AT, né, no caso, que é da equipe multidisciplinar, seria a saúde que nos deve isso, né? Mas isso também não é cumprido. Né? E vocês recebem, lógico, essas informações além do dia a dia de vocês, em função do podcast que vocês têm, vocês recebem essa troca de experiências de todas as mães, né? De todas as mães, de todos os jeitos, de todos os níveis. É luta atrás de batalha. A gente ri, mas é muito difícil. A gente falou de algumas características. Você viu que eu já não falei sintomas, já estou aprendendo. Algumas características, a gente falou de condições, a gente falou de busca, do desafio pela resposta, pelo amparo. A gente consegue definir o autismo? Definição de autismo. O autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e comportamentos. E a linguagem, imagino. Né? A linguagem. Mas eu acredito... Se eu fosse definir o autismo... Gente, ninguém é igual a ninguém. O autista, ele só é diferente. Né? Eu e você somos neurotípicos. Somos os normais da sociedade. A gente não é igual. Né? Então, falar de autismo e o que é o autismo... É só o diferente. Não caberia, não precisaria... ter mais nenhum adjetivo se a gente soubesse respeitar o diferente. É tão difícil, não? É tão difícil, ele só é diferente. E na verdade deveria ser tão simples. Maiara, você falou de uma palavra, de uma expressão que eu fiquei bem tocado, que é o luto das expectativas. Mas é claro que como mães que vivem luta atrás de batalha, vocês têm planos, expectativas. Quais seriam esses planos? Como uma mãe atípica se comporta diante desses desafios? Bom, as minhas expectativas eu acho que elas não são nada demais, né? A gente quer que o nosso filho fale, o Theo não fala, né? A gente quer que o nosso filho consiga ser respeitado na sociedade, né? Então, assim, são as menores possíveis, nada... Eu acho que eu vejo assim também, as expectativas da mãe atípica, bem assim, você anseia pelo pequeno passo, entendeu? Agora a minha expectativa é que ele fale, que ele
comunique, porque ele fala pequenas palavras. Ele fala água, sofá, dormir, né? Então ele fala assim, mamãe, eu quero dormir, mamãe, eu quero um sorvete, eu não quero, sabe? Então a minha ansiedade, a minha expectativa nesse momento é uma comunicação. Depois você fica assim, tá conseguindo? Eu tava torcendo, ele começou a parar de fazer xixi na fralda, tá fazendo. Então assim, já foi um passo, agora eu quero que ele fale, entendeu? Então assim, as expectativas não são lá na frente. A gente vive elas muito aqui, bem pertinho, sabe? Eu me lembro numa matéria que eu fiz na televisão, em que uma mãe disse, olha, o meu filho tem o espectro severo e, bom, eu preciso levá-lo às terapias, diferentes terapias, a isso, aquilo. E o meu pai passou a ter 2 filhos, porque o meu marido simplesmente se mandou. Essa também é uma realidade que fala bem sobre o que são mães e, infelizmente, o que são muitos pais. Sim, infelizmente. Muitas mães Solo. Muitas. É mais fácil, não vou dizer mais fácil no sentido sentimental, porque cada um é cada um. Mas é muito comum, infelizmente, a gente ver mães solos, mãe que não tem outra saída a não ser você realmente fazer o que deve ser feito, né? Porque não tem muita escolha, né, Ana? Não tem, você tem que viver, você tem que viver, você tem que abraçar ali e ir. E já é difícil pra gente, né? Eu, a Maiara, a gente tem o nosso, né? O marido, tá ali. Já não é fácil. A gente tendo essa rede de apoio curta. Imagina pra quem não tem. E meninas, em relação ao direito, nós falamos da questão educacional, sobre a inclusão, sobre a necessária inclusão, sobre a percepção só do diferente e respeitar isso. Falamos de capacitismo, somos contra isso. Mas e o SUS, o Sistema Único de Saúde? Como é o apoio, quais são os direitos aos quais vocês, mães, né, e as crianças atípicas têm? Os direitos são os mesmos, né? Seja na rede privada ou na rede, né? Mas é difícil. O Joaquim tem 3 anos e 8 meses. Eu tenho o diagnóstico dele desde 1 ano e 7. E aí ele vem fazendo as terapias, vem fazendo tudo que é de direito. E desde quando eu tenho o diagnóstico, ele tá na fila do SUS. Até agora ele não foi chamado. Então, tem 2 anos e 1 mês. Sem nenhum apoio. Nenhum apoio. E é difícil porque no SUS, que a gente tem muitas mães próximas, que a gente está sempre informada disso, se você é chamado para ter alguma consulta, alguma coisa, vai começar tão pouco que a mesma coisa, é mais fácil ficar em casa e não fazer nada. Você vai fazer uma fono meia hora, uma vez por semana, uma TO uma vez por semana, que não vai dar resultado nenhum para a criança, entendeu? Porque, como a gente falou no início, a terapia para o autismo tem que ser uma carga horária grande, né? Repetição, vários dias, né? Os nossos, eles fazem terapia das 2 às 6, né? De manhã à escola, com acompanhamento, com acompanhante terapêutica. Então, assim, você imagina uma mãe do SUS que ainda não foi chamada, quando ela Nesses é chamada... 2 anos, o que ela estava fazendo? O que ela fez? Como ela lidou com isso? E ir para o autismo, um dia é muita coisa. Eu sou amigo pessoal, me formei em escola com o Marcos Mion. E ele levanta a bandeira em função do filho Romeu, né? Que é uma criatura maravilhosa, não é isso? Ele vive falando meu anjo. E o Mion brigou muito aí nesses últimos tempos em função do rol taxativo, que era exatamente a luta dos planos de saúde. Olha que beleza, plano de saúde lutando para tirar obrigação das terapias que são reconhecidas, tudo mais. E qual a opinião de vocês? Pausadamente, né? O plano de saúde, infelizmente, não um só em especial, mas vou usar o meu como inspiração. É complicado lidar com o plano de saúde. O rol taxativo... Não na hora de pagar, né? Na hora de pagar é facinho. Não, é tranquilo. Em super dia, tranquilo. Tá?
Eu falei para eles, peguem sabe onde vocês compraram um computador de cobrança? Então vai lá no mesmo lugar e compra o outro computador. Porque o de serviço, porque o de cobrança vocês acertaram, mas o de serviço tá esquisito. Tá complicado. A carga horária da criança, geralmente, é o mínimo de 12 horas, é o mínimo que a criança prescrito, tem que ter 12 horas semanais de terapia. E a carga horária, que é elevado, não vou dizer o certo, porque cada criança é uma criança, mas são 40 horas de terapia semanal. Então é uma carga horária grande, alta, por isso que é dividido escola e clínica. E os planos, eles tendem a, não sei se eu posso chamar de boicote, com os próprios médicos, sabe? De por que você tá passando isso pra criança, né? Por que uma carga horária alta, né? Então fica complicado a gente passar num especialista e ele já ter ali um respaldo, né? Uma orientação de quem vai pagar a conta. Do que não é pra fazer. De quem vai pagar a conta, né? É isso. E aí a gente fica nessa briga, né? Entre médico, porque daí você procura outro médico que possa te dar aquilo que é necessário, que é preciso. Aí o médico também que briga com o convênio. É uma loucura. E assim, o rol taxativo era... O que não tiver no rol não é coberto pelo plano. Hoje o rol é exemplificativo, mas ele ainda acontece. E muitas vezes as mães, as famílias atípicas, elas têm que ir atrás de uma liminar. Procurar um socorro mesmo, uma válvula de escape para que se cumpra, né, o que determina a lei. Bom, hoje aqui no nosso podcast, falando de Abril Azul, com duas mães atípicas, a gente está buscando entender um pouco mais dessa situação que elas vivenciam, dos desafios pelos quais elas passam. Lembrando que a gente está aqui contando com toda a generosidade delas, que inclusive tem um podcast que é o PodTea, que fala justamente do dia a dia, das mães, dos pais atípicos, que são aqueles que têm filhos com algum transtorno, com alguma deficiência em geral, mas no caso delas, elas falam exatamente do TEA, transtorno do espectro autista. A gente falou aqui, claro, também sobre tudo isso para mostrar cada vez mais esses desafios e a gente lembrar que a informação é poder. A gente precisa conhecer para poder ajudar, para poder calar, porque também tem muita gente falando muita besteira, né? Conhecer para então entender. E eu vou pedir a vocês um último recado, um recado final aqui desse nosso podcast hoje sobre o Abril Azul, conscientização acerca do autismo. Bom, o recado que eu tenho é: não invalide nenhum sinal, né? É muito importante que nos pequenos sinais você já procure um médico, um especialista, vá atrás. No começo assusta, mas depois fica tudo bem, a gente aprende a lidar. A gente ainda tá aprendendo, né, Ana? Até todos hoje. Os dias. Então, só não negue, né? Não negue sempre. O começo a gente sabe que é difícil. Que é difícil. Mas a gente tá aqui, obrigada pela oportunidade, né? O PodTea tá lá de portas abertas para quando você quiser ir lá fazer uma visitinha pra gente. Convido a todas as mães atípicas que estiverem assistindo para também a seguir e acompanhar o nosso podcast. Eu também quero dizer, né, para as mãezinhas, se tiverem algum atraso no desenvolvimento, independente do profissional que vocês passarem, não precisa aceitar o primeiro respaldo, né? Vamos atrás, não duvide. O autismo é para sempre, mas ele pode, de níveis, mudar, tanto do severo para o nível 1, ele anda ali, mas a gente tem uma grande rede aí de informações, e aí eu até quero dar um recado para todos que não têm, que eu acho que é difícil hoje, alguém não conhecer alguém ou uma família que tem alguém dentro do espectro, que é importante se informar. Eu não tenho ninguém, para que eu vou assistir isso? Para que eu vou ver isso? Porque é justamente aí que vem o preconceito. Falta de informação. E é melhor que a gente entenda que está todo mundo no mesmo mundo. Se a gente não entender isso, vai continuar dando problema, viu? Exatamente. Eu vou cuidar do meu, que se lasque do outro, só que a gente está todo mundo no meu barco, né? Eu não tenho, né? Para que eu vou me preocupar? Pois é melhor que a gente se preocupe sempre uns com os outros, que isso também faz parte daquilo que eu acho que
Deus deixou pra gente, né? Sim. Todo dia, pra gente se amar. Não é isso? Amar ao próximo. E amar é isso. É tentar entender, não que a gente não vá cometer erros, e pelo caminho a gente comete um monte. Mas se a gente já estiver disposto a acertar, já é muito bom. Eu agradeço demais a você, Ana Escobar, a você, Maiara Frigi. Eu só queria pedir pros meninos da produção, tem uma sacolinha ali pro Vinícius. Eu não mereço, mas vivo, agradeço. Né? Que é isso? Peraí. Presentinho é sempre bom. Simples, de muito bom coração. Azul da cor do meu olho. Por que a risada? Porque a gente concorda. Muito obrigado. Eu adoro caneca. Obrigado, meninas. Adorei. Boa ideia. Aqui está. Obrigado. Obrigado. Adorei. Mais uma vez. Obrigado. Fica aí, plástico, que agora o pessoal do som deve estar me xingando. Obrigado, meninas, muito obrigado. E você, por favor, continue participando aqui, escrevendo para nós através do e-mail podcast@farmaconde.com.br. Fale conosco também através das nossas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez, Ana e Maiara. Um beijo para vocês, um beijo pro Theo, um beijo pro Joaquim, para todo mundo. Obrigada. Um beijo para vocês que nos acompanharam. Tchau, e sejamos felizes.